Olá, pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui, professor Eustáquio, como sempre, e vamos apresentar aí a disciplina Introdução à Psicologia, e esta é a unidade 4. E ela vem trazer um resumo da unidade, funções psicológicas básicas, memória e cognição. Então, 2 princípios aí elementares para que você entenda, sobretudo, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, da educação. Então, proponho o estudo das funções psicológicas básicas, memória e cognição. Uma ênfase na compreensão desse sistema requer uma base sobre o desenvolvimento humano, como eu já adiantei, e os processos de aprendizagem. Memória, processos e estruturas. É o primeiro ponto que vocês verão. Então, o que isso traz? A memória, segundo Davidoff, um livro que a gente tem na nossa biblioteca física, edição de 2001, ok? A memória é definida como os variados processos e estruturas envolvidos no armazenamento e a recuperação de experiências, né? O modelo mais utilizado para compreendê-la é o processamento da informação. Então, é essa nossa capacidade de memorizar e recuperar a informação, o processamento da informação, super importante para a área da educação e da aprendizagem, né? Processos de memória. Então, nós temos 3 elementos: codificação, armazenamento e recuperação. Tudo bem? Codificação é a aquisição que vai exigir aí o quê? Uma preparação das informações para armazenamento. Envolve traduzir conteúdos como sinais visuais, sons ou ideias em formas que tenham significado. É essencial na aprendizagem deliberada e na percepção. Então, a codificação, mapa mental, exercício de reprodução de escritas para vocês trabalharem em processos de memória, né? Ajuda o quê? O segundo item, o armazenamento, ou seja, o resultado da codificação, onde a experiência codificada ela é retida por um tempo, podendo ocorrer automaticamente. A recuperação, obviamente, né? É um sistema complexo e dinâmico que muda com a experiência. Ou seja, às vezes a gente consegue armazenar uma quantidade maior de informações, recuperá-las, às vezes, com o tempo, a gente não consegue mais recuperar tanta informação. E, por último, a recuperação, né? O processo de buscar e reaver uma informação armazenada quando necessário, podendo ser simples ou complexo, né? Ou seja, quanto mais exercitar esse processo de memória, tanto melhor para a aprendizagem. Tem também estruturas da memória. Quais são? Memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo, ok? Que vão funcionar da seguinte forma: a memória sensorial retém momentaneamente, por menos de um segundo, as informações que chegam aos órgãos dos sentidos, de modo geral. Desaparece rapidamente, a menos que seja transferida para a memória de curto prazo. Inclui todas as impressões sensoriais atuantes no ambiente, mesmo as não percebidas, né? Então, a memória sensorial é momentaneamente. Memória de curto prazo, considerada o centro da consciência, contendo tudo o que está ciente, ou seja, pensamentos, informações, experiências, em um dado momento. Armazena uma quantidade limitada de dados temporariamente, cerca de 15 segundos, e a repetição, ou seja, o ensaio, pode estender a retenção, né? Essa memória de curto prazo também funciona como um executivo central, inserindo e recuperando conteúdos da memória de longo prazo, que tem a capacidade limitada, cerca de 7 itens não relacionados em adultos normais. Por último, a memória de longo prazo seria aí o depósito permanente que conserva informações por longos períodos de tempo, possivelmente indeterminado, mas necessita de reforço ao longo do tempo, ou seja, a transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo.
ocorre por meio de processamento profundo, né? Prestar atenção, ok? Pensar nos significados, relacionar com itens já existentes, ou seja, fazer pontes, fazer conexões, fazer associações, ajuda nesse processo, ok? Temos aí outros conceitos como memória declarativa explícita, acessível aí à consciência e evocável por palavras, fatos ou eventos, né? Uma associação por palavras. Você fala a palavra doce, por exemplo, ela tem conexões aí com vários outros elementos armazenados aí em sua memória. Memória não declarativa, né? Implícita, em nível subconsciente, evocável por ações, habilidades, hábitos, né? Aí envolve a questão motora. A recuperação de conteúdos na memória de longo prazo pode exigir uma estratégia de resolução de problemas. A reconstrução é chamada, né? E a refabricação, ok? Então, é um processo de longo prazo. Medidas de esquecimento da memória. Nós temos aí o pioneirismo e o reconhecimento, bem como o esquecimento, né? O senhor Hermann Ebbinghaus realizou a primeira investigação sistemática focada em associações e na importância da repetição para a memorização. Pioneiro, né? Reconhecimento, fenômeno que envolve buscar a representação e ligá-la à memória, imagem, dependendo da familiaridade e identificação. Lembram? Aprender uma nova língua, coloca lá imagens e facilita o aprendizado. Esquecimento pode ocorrer por falhas em qualquer um dos três processos. Falha na codificação, no armazenamento, na recuperação, ok? E o esquecimento motivado. Falhas na codificação para o esquecimento. O material não é representado por completo, a tendência a codificar apenas as características necessárias para o mundo prático, né? Então, muita gente tem aí um foco de atenção, mas um prejuízo na assimilação por falhas na codificação. Falhas no armazenamento, então deteriorização ou inacessibilidade do material, né? Embora possa ser recuperado em certas condições. Exemplo, hipnose, sugestão, você, né, sugerido a fazer algo e pode ocorrer uma falha no armazenamento, sobretudo a perda de atenção, né? Falha na recuperação, geralmente desvio na interferência. O sono é significativo, pois a recuperação de dados é melhor após o sono do que após o período de vigília. Muita gente pensa assim, eu vou dormir pouco, ler mais, porque aí eu aprendo mais. Vou tomar certos tipos de medicamento que estimula aqui, né, a ficar literalmente ligado. Lê do engano. A aprendizagem vem com uma qualidade de sono. No mínimo 6 horas é o ideal a dormir por noite, com um sono de qualidade REM, que aí você vai se lembrar dos sonhos e vai descansar e a aprendizagem ocorre e, por fim, aí o armazenamento e a possibilidade de recuperação mais elevada. Por fim, o esquecimento motivado, né? Uma supressão consciente ou inconsciente de informações perturbadoras, como a repressão freudiana. Então, lembra aqui da psicanálise, né? O que está recalcado, reprimido, represado, isso pode atrapalhar e contribuir para um esquecimento motivado. Qual seja, se você recuperar a dor, ela dói de novo. Então, ninguém quer buscar uma dor que já foi experimentada. E sim, buscar prazer, né? Tem que ter um prazer aí na aprendizagem. Cognição e o papel na psicologia, gente, também vem trazer aqui essa questão. A cognição é a atividade mental do cérebro, realizada por todos os seres humanos, referindo-se à interpretação interna das informações armazenadas, né? Envolve o ato de fazer associações, entender e formar ideias. Aí é um ato reflexivo, né? Quando você vai conseguir associar, fala, poxa, eu tenho esse conhecimento, aí vem mais um que vai enriquecer, vai acrescentar e vai promover aí mais funções cognitivas, ou seja, o que a unidade vem trazer aqui como percepção, atenção, memória,
pensamento, linguagem e aprendizagem, né? Quanto mais ocorre uma leitura de materiais aí significativos, seguros, mais você aumenta o seu cabedal vocabular e a transliteração na escrita melhora a sua oralidade mais ainda e a sua intelectualidade. A cognição no desenvolvimento humano, essa unidade também traz aí as ideias de Vygotsky, no que se refere à linguagem, né, que atua como instrumento mediador no processo de aprendizagem, a fala e a ação prática, a fala egocêntrica, né, inicialmente a criança usa uma linguagem para estruturar pensamentos e ações, regulando seu próprio comportamento, serve de base para falar interior e autorregulação, é adquirida pela interação social e mediação dos adultos. A internalização dos processos de aprendizagem, com a ajuda aí da linguagem, né, leva a linguagem, que antes tinha função interpessoal, a ter função intrapessoal. Interpessoal e interpessoal, ok? Permitindo a criança buscar a si mesma para resolver demandas. Conclui-se então que a linguagem, a comunicação e a mediação fundamentais, né, para o desenvolvimento cognitivo, atuando na construção social e na evolução da memória, da capacidade de aprendizagem, sem ignorar os fatores biológicos, ok? A comunicação que inclui fala, escrita, símbolos e signos, como os emojis, está intrinsecamente ligada à história da humanidade e à construção cultural. Excelentes estudos a todos vocês.